Bom dia, igreja. Acho que eu já tinha cumprimentado a quase todos, né? Mas fica o meu bom dia aqui para quem chegou depois. Graça e paz, amém? Tema de hoje, Deus em primeiro, amém? Vamos à palavra de Deus, eu quero que você abra comigo num texto conhecidíssimo, Mateus 6:33. Aliás, tem alguns textos que eu lembro sempre do Jorge Tadeu, porque ele fazia música em cima dos textos, né? Mateus 6:33, eu lembro que tinha uma música também. Mateus 6:33. Diz assim a palavra do Senhor: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar. Pai, graças eu te dou mais uma vez pela grande oportunidade e privilégio, Senhor, de ministrar aos santos, para ministrar na tua casa. Peço que a tua graça e que teu Espírito, mais uma vez, possa nos envolver, nos direcionar, falar aos nossos corações, trazendo graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Busquem, pois, em primeiro lugar. Muitas vezes a gente traz vários temas de mensagem, né? E mensagens que falam com um e falam com o outro. Neste ano eu tenho uma proposta de trazer sempre alguma coisa que possa te levar a ter as suas próprias experiências com Deus. Porque verdadeiramente, amados, o que faz com que alguém se firme no Senhor, que sirva o Senhor, que cresça em graça, cresça em espiritualidade, são as experiências que temos com Deus. São as experiências. Pelo menos quando venho ao culto, eu não venho somente para ouvir uma palavra ou para cantar louvores ao Senhor, mas eu venho em busca do Espírito Santo, de uma experiência, daqueles momentos especiais em que o Senhor nos leva a senti-lo de uma maneira diferente das normais. Eu venho em busca do toque, eu venho em busca da graça, eu venho em busca da presença. Em momentos difíceis na minha vida, o que tem me sustentado e sempre me sustentou, são as doces lembranças da presença de Deus. A doce lembrança de encontros que marcaram a minha vida, às vezes em aspectos que eu mesmo estava em falta, e mesmo assim o Senhor visitou, corrigiu, alinhou, e isso nos marca a nossa história. Eu quero apresentar para vocês hoje 4 princípios de como a gente pode colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque, amados, a verdade é que todos nós cantamos às vezes, e os hinos são poéticos, são lindos, e às vezes tem letras que dizem tudo isso. Deus é em primeiro na minha vida, Jesus é tudo na minha vida, mas na prática e na realidade, infelizmente a gente não consegue viver isso. A maioria de nós não consegue viver isso, não é? Deus em primeiro lugar. E é lógico que através dessa mensagem você pode já perguntar aí, mas bispo, se eu fizer essas 4 coisas que você vai falar, eu estarei colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Colocar Deus em primeiro lugar requer uma atitude pessoal, profunda e interna, de entrega e de consagração. Mas eu quero te dizer, se você praticar esses 4 princípios, você estará no caminho de viver essa realidade de Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Amém? Esse texto que Jesus fala, busquem, né? Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em que lugar? Em primeiro lugar. Me despertou porque a gente busca tantas coisas, não é? Se eu fiz uma retrospectiva na minha própria vida, do ano de 2022, todas as coisas que eu busquei naquele ano que passou. Busquei melhorar minha vida financeira, busquei melhorar a minha alimentação, busquei melhorar algumas coisas. E a gente se esforça para isso. Talvez o trabalho, a busca por uma condição econômica para a família e para si mesmo tenha sido aquilo que mais nos absorve nas buscas diárias, não é? Tem pessoa que gasta 12, 14,
Há algumas que gastam até 16 horas do dia trabalhando, correndo de um trabalho para o outro, fazendo um turno aqui, outro turno lá. Tudo isso porque existe um desejo ou uma necessidade de melhoras, de suprimento de necessidade. O que tem de errado isso, bispo? Não estou aqui mostrando o que está de errado nisso, eu só estou querendo apontar que para as coisas espirituais, que são as principais, não há este mesmo empenho, essa mesma busca. Parece que nós achamos que o reino espiritual, esse relacionamento com o eterno, ele vem automático, ele vem de bandeja, ele vem como um presente divino. Mas para as outras coisas nós entendemos que precisa buscar. Sim ou não? Nas outras coisas nós entendemos que precisa buscar. Eu não preciso de reforçar aqui, se você ficar balançando numa rede, você não vai conseguir pagar as suas contas. Você precisa levantar-se, você precisa buscar, você precisa se empenhar. Mas aí quando nós aplicamos essas verdades para o reino, encontramos essa aparente tranquilidade, que não resulta em intimidade. Porque o desafio é este: busquem. A própria palavra já nos leva a resistência, persistência, insistência acerca de alguma coisa que a gente quer alcançar. Não é verdade? Então busquem. Eu começo a mensagem te desafiando. 2023 está aí, amado, aberto para mim e para você. 2023 é uma lousa em branco. Ainda não está escrito nada a seu respeito. O seu futuro não está escrito nessa lousa. Os seus acertos não estão escritos. Os seus erros não estão escritos. Ela está em branco. E eu e você temos que escrever a nossa história em 2023. Temos que escrevê-la. Se você está plenamente satisfeito com a sua vida e o seu ano que passou de 2022, se você é alguém aqui, eu quero te dar os parabéns. Você está num estágio que você fala assim: bispo, alcancei. Eu estou em perfeita harmonia com Deus, perfeita harmonia com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, com as minhas finanças. Eu estou realizadinho de tudo. Então eu quero te dar os parabéns. Mas, se houver aqui, começar por mim, pessoas que em 2022 tentaram, lutaram, mas ainda percebe que falta algumas coisas para chegar lá. Como diz o apóstolo Paulo: não julgo ter alcançado, não julgo ter finalizado, concluído. Se você é como eu, que apesar de ter lutado em 2022, mas encontra em sua vida áreas em que você sabe que precisa melhorar, sabe que precisa de mudança, então é para você que eu vou dar essa mensagem. Se você fizer em 2023 as mesmas coisas que você fez em 2022, não precisa ser muito inteligente para entender que você vai ter os mesmos resultados. Ai, bispo, eu quero uma somatória que dê 10. Essa é boa. Mas 2 mais 2 vai continuar dando 4. Se você quer 10, você vai ter que mudar essa equação. Você vai ter que fazer algumas coisas diferentes. E o grande desafio que eu quero passar para você hoje, de uma maneira muito simples, muito rápida, é começar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, de forma prática. De forma prática. Então quero compartilhar com vocês esses 4 princípios. Hoje eu não quero falar de recompensa e não quero falar tanto da questão da fé. Vou deixar isso para a próxima mensagem, onde nós vamos entrar nesses 4 princípios novamente. E então eu quero aplicar a questão de fé e da promessa existente em cada um deles. Mas hoje eu quero que você entenda o princípio. Vamos lá comigo? 4 princípios para a gente começar o ano de 2023, colocando Deus em primeiro lugar. No início de cada dia, coloque Deus em primeiro lugar. No início de cada dia. Jesus nos deixou um exemplo, inúmeros textos dos evangelhos, fala que Jesus se prontificava a estar na presença de Deus logo pela manhã. Por exemplo, em Marcos 1,
versículo 35, está sendo projetado aí, diz que ainda não havia amanhecido, não é isso? De madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ali ficou orando. Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, santo, puro, imaculado, mas na pessoa humana, entendeu de forma prática a necessidade de se colocar Deus em primeiro lugar, e já no primeiro momento do dia, busca a presença do Senhor. Ah, bispo, qual o problema de eu orar de noite e não de dia ou pela manhã? Não, não é questão de problema. A questão que eu estou colocando para você é aquilo que é melhor. Aquilo que vai trazer uma graça maior sobre a sua vida, desde que você esteja fazendo com o propósito correto. Por que eu estou me prontificando a orar pela manhã? Porque eu quero começar o meu dia colocando Deus em primeiro lugar. Este propósito, essa diferenciação do fazer, é que vai começar a trazer mudanças significativas na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Nós percebemos em inúmeros profetas, homens da Bíblia, que também tinham o costume de orar pela manhã. Davi mesmo, no Salmo 5, versículo 3, ele testifica também da sua vida de oração, dizendo: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã eu lhe apresento o meu clamor. O meu clamor. De manhã, geralmente, as nossas mentes ainda não estão sobrecarregadas com os problemas do dia. Pois Jesus disse: a cada dia basta o seu mal. Nós saímos de casa e não sabemos exatamente tudo o que vai acontecer. Não é assim? Eu sempre oro pela manhã dizendo: Deus, livra-me do mal. Livra-me do mal. Do mal que eu vejo e principalmente daquele que eu não consigo ver. O Salmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu não sei se elas se renovam a cada manhã, porque Deus, em sua infinita misericórdia, ao despertar um novo dia, Ele a renova. Ou eu não sei se esse texto quer dizer que Deus está esperando que eu e você, pela manhã, já esteja pedindo por misericórdia. Já esteja pedindo por perdão. Já esteja sendo alguém presente na presença de Deus. Dos santos do Antigo Testamento, dos santos do Novo Testamento e dos santos de nossos tempos, uma das coisas que diferencia a vida de homens e mulheres de Deus é a prática da oração matutina. Hudson Taylor, um grande missionário na China, aliás, se tem cristão na China, Hudson Taylor teve uma participação nisso com toda certeza, porque ele iniciou o evangelismo na China quando não havia quase nada. E ele tem uma frase que diz: em 40 anos da minha vida, o sol não nasceu na China sem que eu estivesse de joelhos dobrados. Uau! 40 anos. 40 anos. A Bíblia fala de um episódio do Antigo Testamento, onde o povo pediu por alimento, e Deus mandou do céu o famoso maná. Né? Isso está lá. O texto que nós vamos ler, Êxodo 16, 21, se você quiser abrir. Mas eu vou resumir aqui para você. O povo, então, no deserto, toda aquela história que nós conhecemos, estava sempre murmurando, sempre reclamando. Em certa vez ele falou: nós vamos morrer de fome. E Moisés orou a Deus, e Deus falou: não, eu vou mandar o maná. Né? Na verdade, ele falou que ia mandar alimento. Maná foi um nome colocado. E o que era o maná? O maná era um tipo de alimento do céu, que parecia, segundo as Escrituras, um bloco, um floco de neve, e que tinha gosto de mel. Ninguém sabe, nem consegue imaginar o que poderia ser isso. Mas essa provisão de Deus, o maná, para matar a fome dos israelitas daquele tempo, também era algo prefigurado, ilustrativo, figurado acerca do pão que desceu do céu. Porque o próprio Senhor Jesus falou isso. Falou: olha, vossos pais comeram maná no deserto e eles morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém?
fazendo esse paralelo entre o maná e a pessoa de Jesus, que é um pão que alimenta. E uma das coisas que eu acho muito interessante nessa provisão do maná é que tinha uma regra específica. Esse texto aqui, que eu escolhi somente esse versículo, ele mostra para a gente: cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Interessante. Se isso tem uma associação com o pão que desce do céu e nos alimenta, que é o nosso Senhor Jesus, até no deserto havia uma regra a ser obedecida: vá buscar o maná logo pela manhã. Vai buscar o seu alimento espiritual com Deus logo pela manhã. Aleluia! Havia uma segunda recomendação ali que é interessante também, que diz que não poderia pegar para 2 dias, exceto na sexta-feira, por causa do sabate. E o judeu era muito teimoso, alguns deles pegaram, com preguiça de voltar no outro dia logo cedo. Falou: vou pegar para guardar para amanhã. Aí nós sabemos o que aconteceu. Deu bicho naquele maná. E ele ficou apodrecido. Qual é o ensino nisso? Que a presença de Deus deve ser buscada diariamente. Não há uma reserva espiritual. Hoje eu orei muito, amanhã eu estou de folga. Aliás, eu tenho dificuldade para entender as pessoas que tiram férias de Deus, né? Férias de Deus é estranho. Nós tiramos férias porque estamos cansados, mas isso não deveria mudar de forma alguma o nosso relacionamento com Deus. Portanto, isso é um princípio claro por toda a Escritura Sagrada, que nós devemos colocar Deus em primeiro também na nossa rotina diária. Mas, meu irmão, isso precisa de um planejamento. Isso precisa de atitudes práticas. Você não vai sentir arrepio pela manhã: eu estou sentindo que eu devo orar. Você não vai sentir. Você não vai sentir muitas vezes um ímpeto natural. Você vai ter que se disciplinar e dizer: eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida de oração. E você se planeja para isso. Se você acordava às 6 para ir para o trabalho, você vai acordar antes. Vai acordar antes um pouco. Bispo, quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo você puder. Não é difícil a gente determinar na vida dos outros a sua intimidade com Deus. Mas se você predispor no teu coração este propósito de colocar Deus em primeiro, quer seja por quantos minutos seja, eu acredito que Deus vai te levando para patamares maiores. Amém? Vai te levando para patamares maiores. Mas é preciso uma determinação, sem sentimento, calcado simplesmente na razão de um princípio claro na Bíblia, de buscarmos a Deus pela manhã. Então, todo dia, primeiro momento do dia, primeiro Deus, depois eu. Segundo princípio e recomendação que eu te dou: no primeiro dia da semana, adore a Deus na igreja. Então, primeiro dia, oração. Primeira semana, devoção. A gente sempre acha que o primeiro dia da semana é segunda-feira, né? Porque começa a batalha da vida. Mas, na verdade, a semana começa no domingo. Começa no domingo. E é um princípio de se guardar e praticar, porque é um princípio divino. A igreja primitiva diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, apesar de serem judeus em boa parte, e já tinham uma cultura e um mandamento no Antigo Testamento de se guardar o sábado, parece que a igreja cristã entendeu que o domingo se tornou este dia especial de se guardar. E diz o texto que no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Esse culto foi bom, hein? Até a meia-noite. Não sabemos que hora começou, mas sabemos que terminou pela manhã, se você continuar lendo esse texto. Começou a clarear o dia, terminou a reunião. Essa é aquele texto em que caiu o menino da janela, o Eutico. Deu uma cochilada na janela e caiu do 3º andar. Mas Paulo ressuscitou. Mas o fato é que eles já praticavam e guardavam a partir de então, da ressurreição do nosso Senhor, o domingo como um dia especial para se adorar a Deus.
Um dia especial para se colocar Deus em primeiro lugar na semana. Começa a semana na presença de Deus. O escritor de Hebreus nos dá uma advertência, talvez bem própria para os nossos tempos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde ele fala: não deixemo-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Eu digo que é bem próprio para os nossos tempos, porque surgiu uma onda recente, e ainda permanece, de um grupo chamado, ou ficou intitulado como os desigrejados. Quem já ouviu falar dos desigrejados? Eu conheço uma igreja de gente conhecida nossa, e eu fiquei muito triste quando eu soube que eles aderiram a essa visão e fecharam a igreja local deles. Fecharam a igreja local com a proposta de ter essa igreja, suposta igreja, sem a necessidade do templo, sem a necessidade desta reunião. E é lógico, o que aconteceu eu já sabia que aconteceria, a igreja se dispersou. Quem realmente amava o Senhor encontrou uma nova igreja para congregar, e aqueles que estavam mais fracos na fé não estão em lugar nenhum. Esse é um grande perigo, um grande engodo do inimigo, porque estarmos juntos é um propósito divino. E como eu disse nessa mensagem, eu não quero mostrar o benefício, a recompensa, porque eu quero que você entenda princípio. E o princípio de cultuar a Deus no primeiro dia da semana foi estabelecido desde o Antigo Testamento, quando guardavam um sábado. E então, a partir da ressurreição do nosso Senhor, começamos a guardar o domingo. Domingo é dia do Senhor. Posso ouvir um amém? Você vê como que a gente vai filtrando as nossas declarações com as nossas atitudes e percebemos que precisamos muito da graça de Deus. Porque às vezes faltamos no domingo por coisas completamente insignificantes. Quer seja cansaço, quer seja chuva, quer seja qualquer outros fatores que nos tira facilmente deste momento tão especial e de um mandamento, de um princípio que está espalhado por toda a Escritura. Não deixemos de congregar. Domingo é dia do Senhor. Amém? Domingo é dia do Senhor. Começa a semana colocando Deus em primeiro lugar. Terceiro conselho que eu te dou para colocar Deus em primeiro lugar, e esse você não encontra na Bíblia com relação à proposta que eu vou te fazer, encontra somente o princípio. Terceiro lugar, na primeira semana de cada mês, separe um dia para jejuar. Então vamos lá, estou fazendo de propósito. Todo dia, busca Deus em primeiro. Toda semana, busca Deus na igreja em primeiro. E toda semana do mês, a primeira semana do mês, separe um dia para se consagrar em jejum. Jejum. Alguém sabe o que é isso? Faz parte da sua vida, faz parte da sua consagração, faz parte da sua devoção. Quero te mostrar o princípio. Jesus, em Mateus 6:11, quando ele está exortando os fariseus acerca das práticas erradas com relação a jejum, oração, dízimo e todas as outras, ele não estava anulando a prática e o princípio, mas corrigindo as distorções. E quando ele fala do jejum, ele fala exatamente isso. Mas ele começa dizendo: quando jejuardes? Não é isso que diz o texto? Quando ao jejuar, ou quando jejuar. Porque Jesus estava esperando que os seus seguidores, os seus discípulos, praticassem jejum. E aí então ele dá uma advertência muito importante. Não faça o jejum com o propósito de impressionar pessoas. Não faça e não mude o seu semblante, a sua aparência, fazendo aquela cara contrita de quem está morrendo de fome. Não fique nervoso como eu às vezes fico quando eu jejuo. Seja melhor do que eu. Não fique nervoso. Mantenha calma. Mantenha calma. Mas o erro na prática não anula um princípio tão importante, que é o jejum. A nação de Israel estava em crise, e o profeta Joel, em Joel capítulo 1, versículo 14, diz uma exortação dizendo: olha,
proclamem um jejum nacional, convoquem um jejum, busquem a presença de Deus. O jejum, meu querido, é um instrumento, é uma arma espiritual que vai te levar cada vez mais próximo da presença de Deus. E digo mais, se você ainda tem alguma área da sua vida que você tem dificuldade em vencer, eu te desafio a começar a praticar o jejum em oração, com seriedade diante de Deus. E você vai ver que a força do pecado vai ser completamente destruída pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Não sei se eu posso citar, mas está na Bíblia, eu vou citar, muito embora o texto diz que nos originais mais antigos não estava, mas aquele episódio em que Jesus expulsa um demônio que os seus discípulos não puderam expulsar. Os discípulos perguntaram para Jesus, por que é que nós não pudemos expulsar? E Jesus diz a principal razão, por causa da falta de fé. Mas depois ele acrescenta, mas essa casta de demônio não sai senão por meio de oração e jejum. Por meio de oração e jejum. Se você é alguém, meu querido, que tem alguma debilidade física e não pode ficar muito tempo sem se alimentar, você pode fazer um tipo de jejum de Daniel. Qual era o jejum de Daniel? Daniel se absteve de coisas que lhe davam muito prazer. Coisas que lhe davam muito prazer na alimentação. Estou falando de alimentação. Ai, bispo, se eu jejuar de internet, a internet está sendo um caos na minha vida. Você pode jejuar de internet, pode jejuar também de televisão, mas não tem nada a ver com o jejum bíblico. Isso são práticas boas, você pode deixar, abandonar. Mas o jejum bíblico, todo ele se refere à abstinência de alimento. Daniel diz lá que não comeu comida aprazível, não comeu, acho que não bebeu vinho, não comeu carne, parece que é por aí, eu nem pesquisei o texto, porque eu já sei mais ou menos o contexto, mas o fato é que ele falou assim, olha, eu vou deixar de comer aquilo que eu mais tenho prazer. Então, de repente, você é alguém que não pode ficar sem alimento durante 2 horas, 3 horas, passa pão e água, meu querido. Não morre, não. Te garanto que não morre, gente. Passa pão e água. É o propósito que está sendo levado em conta nessa situação. Eu quero esmurrar o meu corpo. Eu quero entrar em um propósito espiritual. Meu irmão, o jejum é um propósito espiritual e ele funciona, infelizmente, até para o lado errado das coisas. Aqueles que buscam o ocultismo, buscam coisas que são realmente diabólicas, também separam dias de jejum. Para buscar o cão. Eles jejuam para buscar o cão. Mas a igreja do Senhor não jejua para buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja precisa se despertar. Nós precisamos se despertar como igreja. E se há um tempo que a igreja precisa acordar, como nunca houve, pelo menos a nível de Brasil e de mundo, esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Proclame um jejum coletivo. Quem quiser participar comigo, eu jejuo toda terça-feira. Você é livre, jejua qualquer dia que você quiser. Terça-feira nós temos reunião de oração aqui na igreja. Então eu já faço as duas coisas, jejum e oração, para nenhum demônio resistir. Separe um tempo para o Senhor, meu querido. Você vai começar a ter experiências com Ele. Amém? Aleluia. Jejue pela sua casa. Jejue pela sua família. Nós precisamos dar cobertura espiritual, principalmente os varões de Deus aqui. Você é o sacerdote da sua casa. Você precisa cobrir os seus com clamor e intercessão. Ah, bispo, as mulheres não, sim, mas estou direcionando aos homens, porque eu quase não vejo os homens nas reuniões de orações. Até o ponto que a igreja aqui ficou intitulada que a reunião de oração era a reunião das mulheres. Não é, pastor Alana? Reunião das mulheres. Ué, mas e os homens? Não ora? Os homens é mais espiritual. Ora em casa, de madrugada. Conversa, gente, conversa. Nós temos que nos posicionar em nome de Jesus. Amém? Em fevereiro teremos mais uma confraria dos homens. Não é isso, dona Egá?
onde o propósito é isso, mostrar aos homens o seu valor, o seu posicionamento, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, na primeira semana do mês, eu te desafio, consagre um jejum ao Senhor. Eu faço uma vez por semana, mas estou te desafiando a uma vez por mês. Quem sabe você não anime e começa comigo uma vez por semana. Amém? Aleluia. Em quarto e último lugar, para nós praticarmos o que é colocar a Deus em primeiro lugar. De sua renda mensal, dê primeiro o dízimo ao Senhor. Nossa, bispo, estava bom até agora, hein? Mas agora você veio falar de dinheiro, que coisa. Amado, se você folhear a sua Bíblia, teria que ser uma mensagem específica só para falar sobre primícias, dízimos. Você vai encontrar esse princípio de Gênesis e Apocalipse. É incrível como o Senhor quer nos abençoar e a gente não entende. Você não entendeu? É incrível como Deus quer nos abençoar e você não entende. Porque quando eu pratico princípios da palavra de Deus, é certo que o Senhor quer com isso trazer graça e bênção sobre as nossas vidas. Mas é um princípio inegável. Por exemplo, Levítico 27:30. Coloca aí na tela para a gente, Renato. Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Há um propósito de Deus em que a 10ª parte, as primícias, os primeiros frutos, sejam consagrados a Deus. Você encontra esse princípio no Velho Testamento, encontra no Novo Testamento. Ai, bispo, Jesus não falou sobre dízimo. Será que realmente isso está de pé na era da graça? Jesus falou sobre isso. Por exemplo, Mateus 23, quando Jesus novamente vai corrigir os escribas e fariseus acerca da conduta errada, da prática errada. O que Jesus diz? Olhe lá comigo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Alguém tem dificuldade para entender esse texto? Jesus não estava excluindo um dever e um princípio que ele mesmo colocou desde o livro de Gênesis. Mas ele está dizendo, faça da maneira correta. O que adianta você levar o dízimo na igreja, mas você tem alguém próximo de você e você não socorre? O Bispo Pinaldo falou na Santa Ceia, na sua mensagem, sobre o Corban, que era mais ou menos isso. Os judeus diziam o seguinte: aquilo que está consagrado ao Senhor eu não posso mexer. Mas o pai estava tendo necessidade. E os religiosos diziam, isso é Corban, leva para a igreja. Isso é consagrado ao Senhor, leva para a igreja. E o pai passando necessidade. Aí Jesus falou, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Porque honrar pai e mãe envolve parte financeira. Eu vou ser ousado em te dizer, meu querido, se o seu pai e sua mãe estão precisando, e você não tem recurso, você tem somente o seu dízimo separado, tire do dízimo e socorra o seu pai e sua mãe. Ah, Bíblia, mas bispo, a Bíblia não diz que os dízimos têm que ser levados à casa do tesouro? Sim, mas também diz acerca da justiça e da misericórdia. E é isso que Jesus estava ensinando. Não adianta você ser legalista e tirar o que é de mais importante neste princípio, que é a misericórdia, que é socorrer o outro, que é ajudar o necessitado. Eu já tirei muitas vezes do meu dízimo, que era para trazer no templo onde eu frequentava, conforme o costume, conforme as regras eclesiásticas, você deve levar o seu dízimo aonde você recebe o alimento espiritual. Amém? É isso mesmo. Mas eu tinha um missionário que estava precisando de dinheiro. Ele mandou uma mensagem para mim, eu estou necessitado, eu estou no campo. Eu falei, amém, amado? Tirei do meu dízimo, mandei para o missionário. Se eu estiver pecando nisso, que Deus me castigue. Mas pelo contrário, não vejo pecado algum, eu vejo misericórdia, justiça. Mas o princípio é verdadeiro, meu irmão. O princípio é verdadeiro, a 10ª parte pertence ao Senhor.
E olha o que diz em Romanos capítulo 11, versículo 16, é um texto interessante, porque está falando dos judeus, não estou tirando fora do contexto. Diz: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Eu creio nisso, pratico isso. Quando eu consagro a 10ª parte ao Senhor, eu creio que Ele está santificando o resto. Eu creio que o resto que ficou comigo vai ter o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus. Eu estou chamando Deus para participar dos meus negócios. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida financeira. Por que Deus é o primeiro na oração, é o primeiro no jejum, e não é o primeiro na parte que toca na parte financeira, de dinheiro, de bens? Por que a igreja do Senhor ainda vive essa dificuldade relacionada a finanças? Eu não consigo entender, realmente eu não consigo entender, meu querido. Eu já dei esse testemunho aqui e falo sempre, para a glória de Deus. Eu fiz uma aliança com Deus quando eu aprendi acerca de dízimo. Lá nos meus estudos ainda com o presbítero Juvenal. E eu aprendi ali que o dízimo pertencia ao Senhor. Eu fiz uma aliança, falei: Senhor, a partir de hoje, a 10ª parte lhe pertence, eu não toco nela. Se o Senhor me der muito, será a 10ª parte. Mas se por algum motivo, Senhor, as portas se fecharem, e eu tiver que catar latinha na rua para sobreviver, a 10ª parte será do Senhor. Uma aliança com Deus. Ah, bispo, e aí? Tudo mudou do dia para a noite? Não. Teve vários momentos difíceis na vida. Começo de casamento, muitas batalhas financeiras. Me lembro um dia que eu não tinha um dinheiro para comprar um gás. Mas não muda o princípio e a aliança feita com Deus. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida financeira. Meu irmão, se você entender esses princípios da sua vida, a sua vida pode se abrir de tal maneira, e não somente questão financeira, meu querido. A bênção do Senhor diz muito mais do que dinheiro. A bênção do Senhor, ela é muito mais do que ter ou não ter condições financeiras. Isso inclui? Sim, mas é mais do que isso. Eu deito a cabeça no travesseiro e não há uma noite que eu não durmo em paz. A minha esposa gosta disso, fala assim: você é bom para dormir, hein, Ed? Sou bom. A hora que eu durmo, deito, apago, glória a Deus, aleluia. A paz de espírito, a graça de Deus, onde eu coloco a minha mão, onde eu coloco o meu pé, é abençoado. Eu creio nisso. A minha casa é abençoada. Os meus negócios são abençoados. Porque eu levei a sério o princípio da palavra de Deus. Deus tem que ocupar a primazia. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Ai, bispo, mas até enquanto eu ganhava pouco, estava tranquilo, mas agora que eu estou ganhando muito, às vezes a gente ouve isso, por incrível que pareça. Tem uma dificuldade hoje, bispo, porque eu ganho mais, o meu dízimo, né, 10% aí, ficou mais. Meu irmão, eu não estou te entendendo. Você pede para o Senhor abençoar, o Senhor abençoa, mas agora você está com dó de devolver aquilo que é do Senhor. Não faz sentido nenhum. Mas, amados, colocar a Deus em primeiro lugar é uma determinação. Como eu disse para vocês no começo, essas 4 coisas vão ser o que vai realmente fazer com que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Talvez não seja o que vai fazer, mas é o caminho para se chegar. Porque quem consagra tempo, quem consagra jejum, quem consagra presença na adoração a Deus, e quem consagra a sua vida financeira, e realmente Deus ocupa o primeiro lugar, não tem como, meu irmão, o seu relacionamento com Deus não crescer. Não tem como. Você terá experiências com Deus. Você terá livramento. Você terá graça. Se eu fosse dar testemunho aqui, amados, de livramento do Senhor, de coisas extraordinárias, nós ficaríamos bastante tempo aqui. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Deixa eu contar só um que eu gostei demais a semana passada. Coisinha boba, mas que para mim tem toda a diferença. As coisas pequenas para a gente, no nosso relacionamento com Deus, pode ser boba para os outros, mas para a gente faz toda a diferença. Eu tenho um caminhão, que ele tem uma rampa elevatória na traseira. É um equipamento que ergue assim, o peso para ficar mais fácil e carregar coisas pesadas, né? E ele entrou numa empresa
para carregar uma mercadoria. E ele entrou e ficou de atravessado na entrada da empresa, e estava ali trabalhando, baixou a rampa, e trabalhou, tal. Na hora de subir a rampa, deu um curto-circuito. E não subia mais. Aí me ligou desesperado, daqui a pouco me liga o dono da empresa, falou, o seu caminhão está fechando toda a entrada da empresa aqui. Eu corri para lá, fui lá, fiz de tudo, mexi em todos os fios, mexi em tudo. Eu falei assim, eu não sei onde é que está o problema, não tem jeito. E todo mundo pressionando, eu falei assim, meu amigo, não tem como sair, o caminhão não anda. E eu falei, eu vou atrás de um eletricista. Fui atrás do eletricista, eu não posso ir. Eu estou cheio de serviço, eu não posso ir lá. Aí eu estava com 2 ajudantes do lado, eu falei assim, quer saber? Vou começar a adorar. Já adorou Deus no meio do problema? Gente, isso é uma arma poderosa. Eu comecei que nem bobo ali do lado a adorar a Deus, desafinado que eu sou, parecendo uma taquara rachada. E eu comecei a adorar a Deus, na mesma hora. Eu falei que eu gostei demais porque foi na mesma hora. Como é bom quando Deus responde na mesma hora. Me veio à mente um estalo. Fala para o motorista olhar um cabo que está ligado e passa pelo chassi, esse cabo pode estar quebrado. Parei o caminhão, liguei para ele na hora, falei assim, vai assim num cabo, ele corre por dentro do chassi, esse cabo pode ter dado algum problema, ele deve estar quebrado. E ele foi, na mesma hora me ligou e falou assim, Edson, você não acredita, o cabo está quebrado. Eu falei, eu acredito, eu acredito. Ele mesmo emendou o cabo ali rápido, só para fazer funcionar a rampa funcionou. Ele tirou o veículo de lá. São coisas assim que a gente vive, e não há nada disso que eu ministrei hoje aqui para vocês que eu não viva, gente. Eu não posso ministrar para vocês algo que eu não vivo. Eu vivo tudo isso, e tenho experimentado a cada dia visitações de Deus sobrenatural. Vamos colocar Deus em primeiro lugar? Vamos praticar este princípio, gente? Amém? Aleluia. Mas eu quero agora, com a graça de Deus, que você entre nesse segundo estágio do culto, que você toque em Deus. Nós teremos aqui um louvor. Eu quero te convidar a sair deste culto tocado por Deus. Se você souber a letra, você fecha os seus olhos e começa a adorar a Deus. A cada culto, Deus vai tocar na sua vida. Deus vai te marcar. Deus vai te chamar para algo maior. Você crê nisso? Aleluia. Sem pressa, sem desconforto por quem está do seu lado. Comece a adorar a Deus agora. Pela manhã te buscarei. Chegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti. Na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tua
ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Pai querido, conforme a tua palavra, Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu me proponho, Senhor, que em 2023 eu buscarei, Senhor. Eu vou, Senhor, insistir, persistir, me esforçar, Senhor, pela tua justiça, pelo teu reino, pela tua presença, Senhor. Peço, Senhor, que agora o teu Espírito Santo toca nessa pessoa que veio, Senhor, na tua casa nessa manhã, trazendo um peso na sua alma, uma aflição, uma angústia. Que a tua presença sobre ela agora, Pai, traga sobre ela a paz de espírito. Traga sobre ela, Senhor, a graça provinda, Senhor, do teu trono, do soberano, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Fortalece-nos, ó Deus, nos propósitos. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa dedicação e compromisso perante a tua presença, Senhor. Honre, Senhor, os teus servos. Visita a tua igreja. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nós te desejamos, ó Pai. Vem sobre a tua igreja, trazendo, Senhor, um ano de vitória, trazendo, Senhor, um ano promissor, trazendo um ano, Senhor, que verdadeiramente possamos crescer na graça, no conhecimento, na entrega, Senhor, na entrega ao teu reino, ao teu nome, ao teu serviço, Senhor. A ti seja toda a honra, papai. A ti seja toda a glória, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Aleluia, Senhor. E na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Aleluia. Aleluia. Não perca o próximo culto, eu vou explicar para você, porque cada princípio desse que nós aprendemos está acompanhado com uma promessa de Deus. Eu quero te explicar o porquê que Deus coloca a recompensa seguida de um princípio. E o Senhor vai completar em nome de Jesus Cristo, amém? Erga a tua mão para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Bom domingo.